Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero trazer uma reflexão que se encontra no capítulo 18 de Gênesis, versículo 16 a versículo 32. Nesse texto nós podemos encontrar três coisas e dividirmos ele nessas três partes. A primeira, a intimidade que o Senhor tem com Abraão e a intimidade de Abraão com o Senhor Deus. Em segundo lugar, temos a declaração de Deus sobre a escolha de Abraão. E o que me chama mais atenção, a terceira parte, é a intercessão de Abraão pelo povo de Sodoma. E nós tentaremos fazer um paralelo entre essa situação que Abraão viveu em Sodoma e a situação que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo com a Covid-19. Meus irmãos, esse texto conta que dois anjos foram até a tenda que Abraão morava e ali se apresentaram como aqueles enviados de Deus, mensageiros de Deus, para falar com Abraão e em seguida ir para as cidades de Sodoma e Gomorra. Ao se retirarem, o Senhor Deus falou uma coisa muito interessante sobre a sua intimidade com Abraão e a intimidade de Abraão com ele. Deus falou claramente. Antes dos dois anjos partirem, o Senhor falou com os anjos dizendo assim: ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Isso é uma forma muito íntima, muito peculiar de alguém que ama o seu servo Abraão. E mais um detalhe, na conversa de Abraão, Abraão disse: me atrevi, ousei a falar com meu Senhor. Tanto Deus dizendo, ocultaria eu alguma coisa do meu servo Abraão, como Abraão dizendo, eu me atrevi a falar com o Senhor mais uma vez. Isso são expressões de intimidade com Deus. Em primeiro lugar, nós temos nessa passagem bíblica da intercessão de Abraão pelo povo de Sodoma, a intimidade de Abraão com Deus, ou melhor, a intimidade entre Deus e Abraão. A segunda coisa que nós podemos colocar aqui para os irmãos é que Deus fala sobre a escolha de Abraão. Deus declara, faz uma declaração dessa escolha quando ele diz assim, no versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Porque eu o escolhi. Deus escolheu Abraão para transmitir à sua família algumas ordens de Deus, entre elas dizer aos seus filhos e os de sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, e que o Senhor faça vir sobre a vida de Abraão as suas promessas. Então, segunda coisa, além dessa intimidade entre o Senhor Deus e Abraão, temos em segundo lugar a escolha que Deus fez da pessoa de Abraão para dar continuidade ao caminho do Senhor e à sua posteridade. Mas em terceiro, vem o que gostaríamos de dizer nesta hora, que tem muito nos impactado, muito nos emocionado e muito nos fazendo refletir sobre a intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma, pelo povo de Sodoma. Abraão faz da sua oração algo de muita intimidade com Deus, lhe fazendo perguntas como esta que vos falo. Porventura, o juiz de toda a terra destruiria o justo com o ímpio? Porventura, o juiz de toda a terra destruiria o justo com o ímpio? Morreria o justo e o ímpio de modo igual, de modo semelhante na hora de uma ira, de um juízo sobre a cidade de Sodoma?
E o Senhor escuta Abraão atentamente, e Abraão continua dizendo: se tu encontrares 50 justos em Sodoma, destruiria os 50 com os ímpios? O Senhor responde: se eu encontrar 50 justos, eu pouparia os justos por amor a eles. Por amor a eles. E aí Abraão disse: Senhor, se tu chegares em Sodoma e faltar 5 para os 50, tu destruirias o justo com o ímpio? O Senhor disse: se eu encontrar 45, eu pouparei os 45 por amor a eles. E Abraão disse: me atrevi a falar novamente com o Senhor: se em Sodoma tu encontrares 30 justos, destruirias o justo com o ímpio? O Senhor disse: não destruirei. Se eu encontrar 30 justos, eu os pouparei por amor a eles. E a oração, a intercessão, sabe, fervorosa de Abraão, chegou ao número de 20. E o Senhor ouviu Abraão novamente dizer: se tu encontrares 20 justos lá, destruirias o justo com o ímpio, Senhor? E o Senhor disse: não os destruirei por amor a eles. E quando chega no versículo 32, Abraão fala mais uma vez com Deus em oração, de intercessão, de tomar o lugar daquele povo, e intercede dizendo: Senhor, se encontrares 10 justos em Sodoma, destruirias o justo com o ímpio? E o Senhor diz o seguinte para ele, no versículo 32, o Senhor respondeu: não destruirei por amor a eles. A cidade estava agora nesse clima de esperar o juízo divino e de um homem estar intercedendo por ela. Porque naquela cidade também havia justo, e um deles era Ló. E como Ló era seu sobrinho, estava sob os seus cuidados, Abraão estava pensando na intercessão também no seu sobrinho. Era na cidade, sim, mas era também em Ló. As Escrituras Sagradas dizem que Ló ficava à porta da cidade, vendo todo tipo de imoralidade. E aquilo lhe entristecia muito. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é um homem chamado Abraão. Um só homem. Nós somos muitos no Brasil. Era um homem chamado Abraão falando com Deus na maior intimidade, uma conversa, um diálogo, sabe? Uma conversação em forma de oração, de intercessão pela cidade de Sodoma, que levou Deus a tomar a seguinte decisão: eu não destruirei o justo com o ímpio. Meus irmãos, a Covid-19 tem assolado o Brasil e o mundo. Tem destruído, tem levado à morte muitas vidas. Vidas pequeninas, caso das crianças, vidas joviais, o caso de adolescentes e jovens, vidas maduras, aqueles homens de 40, 50, 60 anos, vida dos idosos. No Brasil, principalmente. Uma nação grande, continental. Mas é aí que esse texto nos leva a pensar. Temos alguns intercessores como Abraão? Homens que têm intimidade com Deus como Abraão tinha? Homens eleitos, escolhidos por Deus como Abraão foi? Homens que tinham a ousadia, de perguntar para Deus se ele ia fazer isso ou aquilo, destruir justo com ímpio, poupar justo e ímpio. E Deus, a resposta que nos deu foi: não destruirei o justo com o ímpio, por amor a eles. Aqueles justos de Sodoma, e no caso Ló era um, fez com que o Senhor destruísse a cidade, mas poupasse o justo.
A eternidade é o maior reflexo de que Deus não vai destruir o justo com o ímpio. O justo resplandecerá como a luz da aurora, dia a dia. Que você coloque seus joelhos em terra, sua vida que é dada aos pés de Deus, e seja um Abraão nessa nossa geração. Naqueles dias, um só homem fez Deus parar para lhe ouvir e lhe responder. Hoje, nós somos um povo, uma nação. Aquele homem orou por Sodoma e não apenas por Ló. Nós devemos orar por todos os brasileiros e não apenas por aqueles que são de nossa família, de nossa religião. Pare e pense nessa mensagem. A intercessão de Abraão levou Deus a não destruir o justo lá, no meio dos ímpios, mas a separar as coisas e poupar Ló, aquele justo que vivia naquela cidade, que não suportava mais a iniquidade, a imoralidade, a profanação daquele lugar. Mas não esqueça, coloque-se no lugar de Abraão, porque sua oração vai fazer alguns escaparem desta pandemia. Sua oração, a oração sincera, transparente, verdadeira, quebrantada, de fé, de verdade, como foi a de Abraão, assim que poupou Ló naquela geração, vai poupar os justos nessa geração. E aqueles que forem justos que Deus está levando, escaparão dos momentos mais difíceis desta pandemia. Nós não podemos esquecer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de Abraão teve efeitos, resultados maravilhosos. Um forte abraço e imitemos o nosso pai Abraão, pai da fé. Pai na fé. Pai da fé. Abraão. Gênesis, capítulo 18, 16 a 24. Um abraço fraterno, um bom final de domingo, um bom início de semana, uma excelente semana cheia de bênçãos.